Olá pessoal, bem-vindos ao E-Commerce Cast, podcast do E-Commerce Brasil, espaço dedicado para discussões aprofundadas sobre o setor e histórias dos bastidores do e-commerce brasileiro. Meu nome é Daniel Nepomuceno, sou conselheiro do E-Commerce Brasil. Meu nome é Rodrigo Nasser, também sou conselheiro do E-Commerce Brasil. E hoje nosso convidado, já com quase 20 anos de experiência com internet, comércio eletrônico, passagens por players de diversos setores, setor eletrônico, viagens, entretenimento, advisor, foi board member e também foi empreendedor. Atualmente, ele é diretor de canais digitais na Vivo Telefônica Brasil. Fábio Mori, seja muito bem-vindo. Obrigado eu pelo convite. Acho que nesses 20 anos aí, espero que eu consiga contribuir um pouco com a história, né? Conseguir trazer... Sempre que a gente ouve histórias, a gente se inspira, né? Então, eu espero que eu consiga gerar alguma inspiração aqui para quem está assistindo e que a gente siga um roteiro que contribua, né? Para quem está ouvindo, para quem está assistindo, e agradecer pelo convite, né? Sempre um prazer aí estar com vocês. Cara, o prazer é todo nosso, né? Você é um cara que eu particularmente acompanho há muitos anos aí, enfim, sempre foi inspiração, pelo menos para mim. Mútuo. Mori, começando, cara, a gente queria escutar de você um pouco, muitos anos de mercado, como que você divide na tua cabeça as fases do e-commerce no Brasil, como que você... entende, ou quais você entende foram os acontecimentos mais importantes, como que você quebra esse desenvolvimento do e-commerce no Brasil? Não, interessante. Eu tenho até uma palestra que eu faço sobre isso. A gente começou lá atrás, se for lembrar bem, eu estou desde 2004, né? Em 2004, a gente tinha dois grandes players relevantes, por duas iniciativas diferentes, né? O Submarino, que nasceu da Booknet, e por uma investida foi se tornar o Submarino, saindo de um modelo que cobrava na entrega, né? Era um Sedex a cobrar o negócio, praticamente. E com o desenvolvimento das condições foi se tornando uma transação end-to-end. Mas então tem esse nascimento do Submarino lá na época da Booknet e tem a empreitada da Americanas, que foi por um outro caminho, mas já direto com investimento. E esses dois players cresceram juntos, né? Então a gente tinha quase um duopólio ali naquele momento, um mercado que era 2% do mercado que a gente tem hoje, né? Naquela época. Então, eu entrei no Submarino naquela época e era uma época de crescimento que não era crescimento de double digits, era triple digits. A gente fazia triple digits ano a ano. E era uma época que a gente começou a olhar para... Quando eu entrei, eu olhava para aquilo e falava assim, cara, a gente não tem nada, né? A gente vai ter que construir tudo. A gente não tinha sistema, a malha logística não estava pronta para nos atender... A cobrança por cartão de crédito tinha acabado de ser implementada e desenvolvida, não tinha o antifraude que a gente tem hoje. As mídias não existia nem o Google para fazer Google Ads naquela época, né? Depois foi aparecer lá link patrocinado e tal, no começo, acho que em 2004, 2003, né? 2005 principalmente se desenvolveu. O parque de mídia era completamente outro, a gente comprava mídia por CPM, no portal, cara, assim, nem o portal estava pronto para atender o varejo. Zipnet, né, cara? Não tinha LGPD, assim, não tinha... Cara, você comprava a mídia pelo espaço onde ela estava. Pelo espaço onde ela estava. Não pela audiência. Exatamente. Era comprar... Tempos depois, uma galera usava bastante Getmail. Isso mesmo. Então, eu acho que aquela época lá, acho que fomentou muito empreendedorismo, né? Você começa a olhar como o ecossistema é hoje, a gente olha aquele mapa, aquela grande constelação de empresas do e-commerce brasileiro, todas nasceram, na verdade, dessas necessidades, né? A gente não tinha nem, sei lá, estúdio para foto, não tinha nada. Tudo a gente foi criando naquela época. Eu acho que isso criou muita gente empreendedora, né? Porque não só quem estava dentro dos dois players, mas todo mundo que suportava essa cadeia começou a encontrar oportunidades de desenvolver negócios, empresas e tudo mais. Então, eu acho que esse foi um embrião de muita gente que depois foi se espalhando por aí, conseguindo desenvolver negócios relevantes, gigantes, né, que foram crescendo ao redor. Desses dois pure players, né, porque mesmo Americanas, ela era um pure player isolado da LAS, a gente passou pelos multicanais, né? E aí todos os grandes varejistas foram entrando na história e criando seus canais de e-commerce. Ainda como canal, né? Ainda era um canal de venda apartado da loja, da estrutura física. E todos os grandes players entraram. Todos os grandes empresas. A Casa Bahia entrou, o Ricardo Eletro entrou, todos os players, o Carrefour entrou, a Pão de Açúcar entrou, foi todo mundo entrando. Carrefour entrou e saiu, né? Também. Tem os que entraram e saíram, né? Nabucana. Teve, Walmart, tem um monte de gente que foi entrando naquela época.
E aí a multicanalidade foi tomando conta do negócio, né? Que começou -se a entender que não era só um canal de venda, mas que também tinha uma contribuição para toda a extensão de relacionamento da marca com seus clientes. E aí a gente começou, então, a ir para um momento de cruzar muito dado. Porque o e-commerce sempre foi um lugar rico de informação, né? Porque comparado a uma loja física tem muito mais informação mesmo. E toda essa cadeia de informação que vai desde os veículos, passando pelos e-commerces, acabando nos seus CRMs, foram sendo construídos negócios de dados, né? Business de dados. E as infraestruturas foram se desenvolvendo ao mesmo tempo. Então, a gente começou a ter player de distribuição que funcionava, solução de tecnologia que não existia, e tudo isso foi se construindo ao longo dessa cadeia omnicanal, digamos assim, né? E aí, tanto que o assunto na época era omnicanalidade, né? A gente só falava de omnicanalidade, omnicanalidade, omnicanalidade. Aí eu acho que a gente foi avançando mais nesse sentido para entender que não era mais uma questão de ser omnicanal, multiproduto, e isso tudo, mas que sim, a gente tinha um business de informação do cliente. E esse business de informação de cliente começou a atrair a indústria. Que a indústria, vendendo para o varejista, ela nunca teve informação do cliente final. Tinha lá, pesquisa, comprava na boca do caixa, tinha umas... Mas assim, é pesquisa, não é dado. Não é assim, dado nu e cru, 1 a 1. E aí a indústria começou a se interessar por isso. E a partir do momento... Aí a indústria se desenvolveu de 2 formas. Ou fazendo D2C, ou entrando como seller de operações de marketplace, quando surgiram os marketplaces, que aí foi a próxima virada. Quando surgiram os business marketplaces de intermediação de venda, e não só de player varejista. O player passou a ter shopping. Deixou de ser uma loja, passou a ser shopping. Isso eu lembro bem, porque na época que eu voltei para o Walmart, minha segunda passagem foi para montar o marketplace do Walmart. E essa era a tradução que eu recebi do book da estratégia, que era assim, ó, nós vamos transformar uma loja num shopping, vamos ter um monte de loja aqui dentro. E esse foi o próximo momento, que a indústria se aproximou vendendo direto, inclusive como seller, e criou suas operações de D2C também. Ao mesmo tempo, começou a crescer a venda de serviços, né? Porque aí os bancos entenderam que podiam vender conta dessa forma, as telecoms entenderam que podiam vender plano dessa forma, os cartões de créditos, os planos de saúde. E aí o mundo dos serviços, que é super rico em informação e muito mais organizado do que os próprios varejistas eram, começaram a se tornar business também de marketplaces, né? Porque você olha, o que a Porto é hoje é um grande marketplace de serviço, a Vivo é um grande marketplace de serviço, né? De serviço. Hoje a Vivo vende lá Netflix, Spotify, seguro viagem, seguro para o celular, educação, saúde, a gente vai entrar agora para vender energia elétrica, virou um business de venda de serviço, porque a indústria de serviço, ela tem tanta informação que é diferente de um varejista que vende uma vez, outra vez, sei lá, em 5 anos ele vendeu 10 vezes para um cliente, assim, um hiper frequente. E uma receita muito mais recorrente, né? O cara, não sei vocês, assim, mas eu abro o meu aplicativo do banco todo dia. Todo dia. Então eu tenho contato com o meu banco todo dia. Com a telco, ela te enche de informação, então você também tem, e você tem o aplicativo da telco. Então, assim, esse mundo de serviços começou a se tornar atrativo também para fazer venda. E aí juntou bem de consumo 1P, bem de consumo 3P e serviços. E aí a gente virou um monte de grandes marketplaces, né? Um monte que depois foram secando, né? Uhum. E hoje a gente já tem alguns marketplaces dominantes. E tem um lado que eu enxergo que é muito bem desenvolvido, que são indústrias que conseguem se apropriar muito bem e vender direto ao consumidor. E algumas que até nasceram dessa forma, né? Vendendo D2C. Então, acho que hoje o cenário que a gente vive é esse, né? A gente tem uma mescla aqui do que a gente tem de grandes marketplaces de bem de serviço, de bem duráveis, de serviços, e os serviços nessa magnitude aí que a gente está falando, nascendo agora o business, e fora as indústrias que vendem direto, e agora a gente tem um grande business de retail media, né? Que você olha todos os gráficos, você vê o retail media fazendo assim, e muito do que os marketplaces se desenvolveram antes, como venda de serviços agregados para fulfillment de e-commerce, e agora eles começam a vender outras coisas, né? Não só como a Amazon se desenvolveu para vender a AWS, mas agora tem o business de retail media. O business de retail media agora se tornou hiper relevante, inclusive ameaçando os grandes players, as big techs, né? Que nessa trajetória toda foram, no meu modo de ver, que outro dia eu estava num encontro da indústria de publicidade, e eu acho que o que as agências mais perderam poder ao longo desse tempo na performance foi deixar a indústria de big techs entrar, se conectar direto ao varejista,
provendo muito mais condições assertivas, analíticas e técnicas do que as agências fizeram durante esse período e não se desenvolveram. E abriram espaço para as Big Techs entrarem e dominarem essa relação direta com os varejistas e virou o que virou, né? As grandes têm atendimento direto todas, né? Todas. E aí, hoje, para mim, é esse cenário que eu vejo que a gente vive. Acho que é um cenário muito rico, né? A gente está, assim, não só olhar o número de faturamento, o share no varejo e tal, mas quando a gente olha a amplitude desse negócio, no que ele se tornou e todas as condições que foram geradas, fala, cara, o futuro, o presente já é gigante, mas o futuro é muito amplo. O futuro é muito amplo, porque você começa a ver os negócios que surgem, né? Retail Media, acho que é o último exemplo. Então, no meu modo de ver, esses foram os passos que a gente deu no digital, né? Começando ali com o e-commerce, que tinham 2 players, chegando até hoje. O Retail Media, salvo engano, ele é 6 ou 7% da receita da Amazon nos Estados Unidos, coisa de 30 bi anos, alguns números, né, vão mostrando, e acho que, se não me engano, em 2018 a Amazon ultrapassa o Google em volume de busca de produto, né? Quando alguém pesquisa um produto na internet, a busca da Amazon é mais usada que a busca do Google. E aí ela entra num business de mídia, né? De mídia, que vai para cima do Google, etc. E um excelente exemplo de marketplace de serviço é o próprio AWS, né? Sim. A Amazon tem uma habilidade incrível de transformar custo em receita, né? E começar a vender isso para o varejo. E, Moura, assim, tem alguma história curiosa, assim, vivida ou presenciada por você? Alguma coisa que você queira compartilhar, assim, algo que tenha te marcado aí nesses anos de... Nossa, tem várias. E-commerce, tem várias. Outro dia eu tava falando com um cara que me perguntando de algumas histórias. Eu falei, a gente pode ir pra um bar aí, sentar durante 4 horas, tomar umas 3 garrafas, que eu tenho um monte pra te contar. Cara, eu tenho uma rápida, assim, outro dia a gente tava querendo entrar no marketplace do Walmart, né? E negociando com o pessoal lá, etc. Falei, não, então, agora trocou o diretor e tal, você precisa conhecer ele, se apresentar, ver se faz sentido, etc. Eu lembro que eu tava no Fifths, sentado assim, né, esperando o cara chegar e Fábio Moura era o diretor. Eu falei, pô, não sabia que era ele, a gente já se conhecia. Aí eu falei, pô, espero que esteja à altura aí, né? E a gente foi, na época eu tava numa startup de pet lá. Foi o primeiro player que a gente integrou. Foi o primeiro player do Walmart no Brasil. Eu lembro que eu já tirei foto, te mandei lá que chegou o pacote em casa. Tinha um pacotinho lá. Mas eu acho que talvez as histórias mais interessantes elas sejam lá do passado, né? Bem lá do passado, assim, que são mais, né, old school, assim, mas eu nessa época aí que nada existia, eu tava no Submarino na época que a gente trabalhava na Barra Funda ali, no fundo do Walmart ali, né, tinha um prédio em frente ali, e botei algumas histórias boas, né, mas acho que é interessante lembrar como a gente era resistente, não sei nem se é resiliente, acho que é resistente, meu. Fim de ano era assim, ó, tinha um alarme que tocava lá no CD para dizer que ferrou a operação, não damos mais conta. Aí descia todo mundo do escritório para ajudar, fazer pique, empacotar, enfiar coisa no carro, levar para cliente. Eu fiz picking, eu empacotei, eu levei na casa de cliente. A gente fazia a mesma coisa. Toda Black Friday, todos os diretores desciam para fazer, iam lá para Itapevi, para Barueri. Pegava a roteirização, falava, bom, tem desses pacotes para entregar, véspera de Natal, precisa entregar. E era muito prazeroso, né? Porque você falava, cara, eu acho que tinha um grande prazer nessa época, que era você conseguir compreender a empresa inteira. Você compreendia a empresa inteira, porque primeiros processos estavam sendo construídos. Então, assim, ou você se inteirava ou você não ia construir junto. E se você não construísse junto, provavelmente você não ia se beneficiar. Então, todo mundo conhecia um pouco do funcionamento de cada um. E segundo, eu acho que era sexy o assunto. Então, todo mundo tinha interesse mesmo no assunto do outro. Então, assim, pô, como é que a gente entrega? Como é que a gente vai fazer para entregar essa quantidade de pequenos pacotes? Aí você ela falou, como é que roteiriza isso? Ela fala, pô, esse aqui é o software que roteiriza. Mas como é que a gente consegue empacotar tanto tempo? Esse aqui é o software que organiza o roteiro dentro do centro de distribuição. E isso, eu lembrei, tem uma coisa aí, uma história legal também. Na época que a gente era muito dependente de comparador de preço, lá no Submarino, eu era gestor de categorias, né? Compra e venda de departamento. 1P ainda e tal. Aí eu lembro que o meu chefe falou assim pra mim, ele falou, cara, você nunca vai ganhar uma disputa para ir pro portal do UOL com os produtos que você tem. Porque assim, o que vai lá é televisão, computador e celular. Você não tem nem televisão, nem computador, nem celular, nem geladeira. Então assim, nós não vamos comprar espaço para você ir no UOL. Melhor você descobrir outras fontes de tráfego aí
E aí é a hora que a criatividade aparece. vai ter que ser dessas, né? E no budget do comparador de preço também não tinha muito. Então eu falei assim, cara, o que tem aí? Aí um cara chegou pra mim lá, o Edu Fernandes, ele cuidava de AdWords na época. Ninguém sabia nem o que era AdWords. E aí ele chegou e falou, pô, vamos ver umas categorias aí que a gente pode trabalhar. Então eu falei, mas como é que funciona isso aí? Aí ele começou a me explicar como é que funcionava. Eu falei, peraí, então você pega o código do SKU, o nome do produto, a marca, a categoria a qual ela pertence, constrói concatenações de palavras com extensões distintas, que cada extensão distingue a partir da UTM lá a origem, né? É isso. Falei, cara, e se a gente criasse uma planilha que concatenasse tudo isso a partir do cadastro? Aí falou, como é? Eu falei, não sei, velho, vamos no sábado. Aí chegamos lá num sábado, pegamos a base de cadastro inteira, falamos, cara, se isso aqui tá normalizado, esse concatenado com aquele faz. Aí que a gente fez o seguinte, era um split de campanha, basicamente. Você botava lá o código SKU do sistema, do WMS, ele puxava o nome do produto e ele concatenava. Então, ele criava os conjuntos de palavras com um input, que era o código SKU, saíam 200 linhas de anúncio. Meu, a gente bombou no AdWords. A gente bombou no AdWords, porque ninguém estava fazendo isso. Ele tinha que fazer isso na mão, não tinha bidder, não tinha integrador, não tinha... Entendeu? É outra vida. E eu lembro que a gente pegou e fez assim, deu um salto enorme. E a lucratividade era ótima, porque... o ROI era maravilhoso. O ROI era, sei lá, era 50, 70, só caralho. E é esse tipo de coisa que era legal naquela época, né? Que são assim, pô, vamos explorar a partir do raciocínio, não a partir da ferramenta que existe. Precursor aí do growth hacking. Exato. Pô, tem muita coisa dessa época. Lembrei de uma história na época de Netshoes, isso foi 2000, antes de 2010, 2000... o Rony, que era CMO da Netshoes, um dos gênios do marketing digital naquela época, a mesma coisa... Queridíssimo, né? O que você falou, Moreno, a gente falando, poxa, eles falando na época, né, eu não estava ainda na empresa, como é que a gente vai colocar tênis, né, no wall? E a gente tinha muita lan house na época, né? Era, na verdade, no Brasil, o primeiro acesso à internet era lan house nessa época. Escola e Lan House, né? Escola e Lan House. E o Rony teve uma sacada, que era, quando você vai na Lan House, você usa o Orkut. E você desloga do Orkut. Nossa. Ele criou a página de deslogar do Orkut. Aquela mídia que aparecia, foi eles que criaram. De falar assim, vamos conversar e falar, faz uma mídia aí, toda vez que deslogar, põe aqui o coisa da Netshoes. Cara, foi uma puta sacada gigantesco e foi nessa sacada de falar, preciso achar mídia, consigo pagar a primeira página do UOL, né? Preciso caçar uma, ele criou o logoff do Orkut. Bandeirantes, né? Bandeirantes. Fantástico. Bandeirantes. E Mori, hoje, no desafio atual que você está, né? Conta um pouquinho o que você tem de atuação. O que você está atuando hoje como executivo? Conta um pouquinho as áreas que você está atuando e os desafios que você tem hoje. Vou começar pelos KPIs, talvez expliquem bem, né? Tá. Eu sou responsável por todas as vendas digitais da Vivo, por canais digitais. Tá. Então, seja uma venda que é feita, uma recarga feita por SMS, um upgrade de um plano no aplicativo, aquisição da fibra via portal ou uma totalização do cliente móvel que compra uma fixa via WhatsApp. Isso tudo se cruza, né? Produtos e e-mails. Então, o principal objetivo é que a gente não quer tomar espaço de nenhum canal, mas nós temos um canal super eficiente, né? Quando pensa no custo dele em si. Então, esse é um objetivo que temos que ser cada vez mais sustentáveis e dar espaço para as lojas poderem operar um modelo de relacionamento, dado que a gente consiga vender tudo que é commodity em e-commerce, o máximo possível. Então, eu tenho um drive que é quanto eu vendo mesmo. Quanto eu vendo, e essa venda, ela tem algumas características. Ou é uma venda de aquisição de público da concorrência, esse é um índice. Mas eu também posso fazer o cara da base comprar outra coisa, esse é outro índice. Um cross. E upgrades, né? Porque é muito importante um cliente pré virar controle, um cliente controle virar pós. Um cliente fazer um upgrade de velocidade, por exemplo, da fibra dele, porque se você tem cobre, você precisa virar fibra, né? Porque senão, primeiro tem um risco grande de você estar insatisfeito. Porque o cobre não vai te entregar, você tem uma chance de estar
uma oportunidade melhor com um produto mais recente, porque os produtos de telecom eles vão se renovando, né? Velocidade, features e tal. Então, é muito importante que a gente tenha o cliente sempre atualizado, porque o cliente atualizado ele não é insatisfeito, ele é satisfeito. Então, essa é uma métrica importante. A terceira métrica é da eficiência de todo o OPEX que a gente usa, né? Seja um OPEX de ferramenta, como o WhatsApp, por exemplo, para conversão. Tem uns cenários nos quais tem seres humanos para fazer inputs, né? Porque, principalmente, composição de produtos não são comoditizados. Então, e mídia, né? Somado esses três, a gente tem um custo de venda adequado. Então, é um CAC e volume de venda. São as principais métricas. Para isso, a gente é organizado em equipes que têm mesas de performance por cada movimento, né? Então, são gerências sêniores que cuidam dos produtos, com gerentes abaixo cuidando dos movimentos. Então, tem o produto fixa e aí tem gerentes abaixo do produto fixa. Tem o produto móvel, gerentes abaixo do produto móvel para cada movimento. Essas são as mesas de performance. Tem o time de mídia, que opera mídia de performance para aquisição e totalização e operação de todos os nossos CMS. Então, o nosso CMS, também, os nossos CMS, seja o portal, seja o aplicativo, eles devem responder a uma clusterização ou uma individualização e ter uma conversa contínua com o cliente, desde a mídia que ele foi impactado até a página que ele recebe como landing page. Então, tem um time de operação desses inventários, um time de BI inteligência, acoplado a eles, e tem uma estrutura de pós-venda também importante, porque na aquisição de um serviço, não acaba ali, né? Porque não basta você falar que você quer uma fibra na sua casa. A gente tem que conseguir fazer a instalação, você tem que pagar as suas faturas, porque também, senão a gente perde, né? Porque cada instalação custa, né? Então, para isso se pagar, você tem que pagar uma quantidade de mensalidades. Então, a gente também tem um trabalho de babysitting do cliente, para ele ser satisfeito durante a vida toda, na verdade, mas o canal fica responsável pelo babysitting dele até ele estar confortável, e aí dali para frente ele é tratado por uma área de retenção do cliente, que vai, né, entendê-lo, oferecer os benefícios, tal, explicar para ele que ele está numa vida boa. Então tem o time de pós-venda e mais duas estruturas, uma estrutura financeira para fazer toda a gestão de investimento que a gente tem, despesa de investimento e uma área de governança e comunicação que numa corporação do tamanho da Vivo, tem 30 mil funcionários, é importante, né? Então, a gente tem uma estrutura que ela é responsável por toda a comunicação interna, normalização da informação, distribuição diagonal da informação, ajuda a gente a ter todas as relações laterais que a gente precisa ter de forma normalizada, digerível, né? Porque a gente cuida de assunto técnico, então essa informação ela precisa transcorrer fluidamente e sem nenhum tipo de tradução com todas as nossas áreas laterais e nas nossas relações com parceiros externos também. Então, a gente normalizou, por exemplo, a nossa relação com os veículos, Big Techs, com o Google, com o TikTok e com o Facebook, funcionam iguais. Então, como é que a gente mensura o nosso trabalho? É por maturidade do nosso trabalho. Então, a gente coloca lá, como está o nosso match rate nos 3? Como é que está o nosso connect? Tá? Dessa forma. Quanto que a gente está atribuindo de informação nesse nível? Então, a gente vai olhando a nossa maturidade com todos da mesma forma e assim a gente tem uma vida organizada, né? Eu acho que essa é a maneira que a gente entendeu que era melhor de funcionar até agora, né? Porque tudo pode mudar. Isso para B2B e para B2C, só. São quantas pessoas no seu time? São 220 headcounts, mais uns... pode contar mais uns... Pelo menos 50 terceirizados. Cara, bastante gente. Parabéns aí. Eu tenho a sensação, cara, que a indústria de telecom, ela tem um entendimento de cliente maior do que outras indústrias, assim. A área de CRM, isso se confirma? Você sentiu... Outro nível. É outro nível, né? É outro nível. De tendência, de entender se o cara tá pra virar churn na base. Sim. Não, assim, eu diria que assim, eu não conheço a indústria de telecom em si, mas a que eu estou, eu diria que é uma empresa hiper organizada, também tem que distribuir muito, né? Tem uma responsabilidade sobre os acionistas, então ela tem que ser estruturada, organizada e tal. Mas ela tem uma capacidade de entendimento do cliente que só um banco e uma telecom vão ter. A gente tem, imagina, dos 5 maiores bancos de dados do país, um é nosso. Então, assim, não é que eu tenho só... assim como um banco, a gente tem a informação do cliente, tudo, obviamente, respeitando todas as leis de proteção de dados, de segurança e tudo, mas... Deixar isso claro. Deixando, né, claro. sempre claro. Tanto que a gente não tem um caso, né? Que a gente é super exposto como telecoms e bancos.
Mas a quantidade de informação e o como se tratou isso, essa cadeia de informação ao longo do tempo, se você pensar que uma telecom ela é composta de fusões e aquisições históricas, de legados de tecnologia, desde a Telesp, para a informação estar normalizada e disposta numa CDP hoje em dia, é um trabalho de anos. Então, o DataPrep e o DataQuali foram muito bem feitos, depositados de forma muito organizada num Data Lake, e dali para frente tem N camadas organizadas, tanto para classificar os clientes, como para entender o comportamento deles em real time, né? E isso em todas as camadas, assim, se você ligou no call center, se você puxou um ticket de atendimento na loja, se você entrou no site, se você abriu o aplicativo, a gente tem fora as informações que a gente tem sobre o consumo também, né? Porque o consumo diz muito, né? Assim, isso é muito pró-cliente, né? Então, no movimento de upgrade de plano, por exemplo, a gente pode falar, Daniel, né? Se comunicar com você, falando, olha, você está pagando muito no seu pré-pago, porque não está nem compensando. Se você mudar para um plano controle, você vai ter mais benefício e vai pagar menos. Então, o uso é algo que a gente olha muito. E a capacidade da empresa de fazer análise, eu nunca vi igual. Assim, não é que alguém vai lá e defende uma ideia. Se defendem teses, assim, ó. Você quer mudar alguma coisa, você vai defender uma tese. Você tem que validar com 10 stakeholders para entender a complexidade que afeta cada um, encaixar dentro do roadmap de cada área. Então tem que ser uma defesa hiper consistente. E, cara, a capacidade de análise das pessoas, eu nunca vi igual. Eu nunca vi. Outro dia eu até questionei uma ideia que vieram meu time me trazer lá, de uma oportunidade, eu falei, eu sou contra. Ele falou, não, mas por quê? Aí eu falei, por isso, a resposta está aqui. E qual outro? Por isso, a resposta está aqui. Aí iam abrindo, cruzamento de informações, assim, eu falei, cara, realmente a gente é muito bom nisso. A gente toma decisões muito ancoradas, não só do cliente, mas do mercado, sabe? Movimento de concorrência, expansão de infraestrutura. Você fala, cara, essa é uma empresa que realmente ela é feita de gente que analisa. Data-driven mesmo, assim. Data-driven complexo. Então, eu acho que isso é natural de quem tem muito dado. Eu não sei como é o banco, mas eu imagino que o banco seja igual. Eu tenho um bom espelhamento das outras telcos, sei que funcionam muito semelhantemente. Então, eu acho que é natural. Todo mundo já nasceu com muita informação lá. E dos anos de e-commerce, assim, qual foi Você citou aí algumas histórias, assim, qual foi o momento mais difícil do setor, assim, na sua visão? Olha, eu acho que o mais difícil que depois se tornou algo que foi ruim para a humanidade, mas para o digital foi bom, foi a pandemia, eu acho. Porque um momento de tanta incerteza, né? E a gente enfrentou escassez de tudo naquela época, né? Porque eu lembro, quando o meu primeiro pensamento foi assim, agora ferrou a vida, né? Porque como é que ninguém vai consumir mais nada? Vai todo mundo se trancar dentro de casa e o que vai acontecer a gente não sabe. E aí veio a avalanche de crescimento sem infraestrutura para tal, né? Porque eu lembro bem que uma das ligações que eu fiz foi para comprar caixa de embalagem, mas não tinha mais caixa. Não tinha mais craft no mercado. Não tinha. Acabou o craft. Acabou. Começamos a comprar no Mercado Livre, a, 5 vezes o valor. E aí todo mundo foi começando a se virar, né? Porque a gente tinha que se virar até reembalando mesmo. Reembalando caixa antiga, pedindo desculpa, né? Mas era uma licença poética. A infraestrutura de trabalho não estava pronta. A gente não estava acostumado a fazer video call como a gente faz hoje. Não tinha home office naquela época, né? Imagina para um call center, a gente mandou um monte de gente trabalhar em casa. A gente mandou um monte de gente trabalhar em casa. O pessoal de cybersecurity pirou, né? Pirou. Mas você tem que levar a estrutura de segurança para casa da pessoa. Uhum. Era o departamento financeiro, né? Fazendo isso de casa, assim. Não, foi uma loucura, mas eu acho que, assim, toda crise é uma oportunidade para ver quem sobrevive, né? Na crise de dinheiro, troca de mão, né? E quem sai do outro lado do túnel sai mais forte. Sempre sai mais forte. E é até previsível quem sai, né? Você rola alguma condição macroeconômica, geopolítica, tanto faz, que afete, você sabe quem são as empresas bem estruturadas que vão conseguir reagir, se transformar, porque ela tem uma cultura adequada e profissionais que estão sempre dispostos a se reinventar, né? Então, no fim das contas, eu acho que é sempre uma
uma tragédia para a humanidade, mas o setor se beneficiou de certa forma, né? E eu acho que criaram hábitos também que ninguém mais tira, né? Alguns players caiu no colo, assim, né? Os last milers aí surfaram uma onda. E eu acho que tem hábitos que a gente não tira mais, né? Assim, eu pelo menos, eu conheço, a grande maioria das pessoas que eu conheço vai no supermercado muito menos do que ia, né? Graças a Deus. Não é? E Maurício, você passou por várias empresas aí na tua história, né? E de diferentes setores. O que você entende que mudou de maturidade em relação à gestão dentro das empresas, quando a gente fala de digital, quando a gente fala de e-commerce, ao longo desses anos? O que você foi encontrando, né? Você estava falando ali no seu começo, né? Você fazia compra categoria, então a gente ainda tinha aquela visão de o responsável da categoria e o responsável do canal, né? A gente fazia aquela reunião famosa de briga no varejo de vendi tanto da categoria e o cara do canal, mas eu só me importo que eu estou vendendo no canal. O que você viu de mudança de maturidade? Onde você acha que a gente está hoje em maturidade? Eu acho que tem muitos casos e casos, mas eu acho que principalmente quando o e-commerce se tornou mainstream dos varejos e não mais células apartadas, Tá. a gente evoluiu muito na visão CPF do cliente, individualização do cliente, né? Tá. E não mais se o indivíduo comprou aqui ou ali, mas é aquele CPF transitando nos ambientes, se interessando ou não pelos nossos produtos e se comunicando com a gente. Sai da visão de canal para a visão de cliente. Com certeza. Assim, isso é uma coisa que eu tenho absoluta certeza. Assim, a gente faz muito mais análises desse tipo, a gente recebe muito mais pesquisa sobre esse tipo e a gente parte do cliente para tomar decisão. Isso é uma coisa que eu vejo que a gente evoluiu muito, assim, muito, muito. E isso também, acho que tem uma mudança que o setor causou pelo seu próprio crescimento, que é o interesse de outros, né? Assim, se você abrir uma vaga lá, vai chover candidato interno, não vai? Sim, vai. Vai, porque o setor se tornou um setor atrativo, né? É um setor sexy, né? É um setor sexy. E aí eu acho que disso faz com que, mesmo, né, eu já tive chefes e tenho hoje, graças a Deus, pessoas interessadas em aprender. Uhum. Porque isso também faz com que você não tenha mais, a gente não tem mais que ficar provando o valor das coisas, e que é necessário investir, e que tem potencial para crescer, e que o canal tem algum papel estratégico e relevante. Todo mundo já sabe. Isso já virou senso comum, né? Já virou senso comum, porque antes a gente tinha que empurrar, agora a gente já recebe, né? Assim, que é um outro papel, que antes a gente tinha que desbravar a necessidade da empresa olhar para nós. Tinha que discutir o budget para um aplicativo mobile. Isso. Eu diria que isso é verdade na maioria das indústrias, mas não em todas. Não, mas evoluímos. Sim. Evoluímos. É igual a humanidade. Eu li um artigo recente, cara, o Trader Joe's, né, da rede americana do supermercado, não tem e-commerce, não vai ter. Eles falam, a gente vai dar experiência para loja. A gente prioriza a grande experiência do consumidor dentro das nossas lojas, a gente não vai operar comércio eletrônico. Mas aí a estratégia é essa, né? Tem empresas do seu setor que pensam assim também aqui no Brasil. Pois é, mas assim, o mercado americano, 18% do negócio já está no online, né? Até quando o cara vai segurar isso, assim? E, exemplo, o que você está falando, né? Essa questão de não precisar se provar, né? Não precisar criar senso de urgência, assim, né? Que todo mundo já entendeu. No nosso caso, por exemplo, assim, o cliente que vem do físico e vira cliente online, a gente tem um percentual grande ali, mais de 1/3 dos consumidores vieram do físico, experimentaram online e não voltaram mais para o físico, abandonaram o físico. Do nosso lado, você vê isso verdadeiro em outros setores, assim, se um cara já passou por vários deles? Eu acho que a adoção ela vai acontecendo, não tem como parar a adoção, né? Ela vai acontecendo, sempre vai ter o grupo de gente ali que não vai adotar, mas as experiências foram se tornando tão mais agradáveis, né? Sim, primeiro por conectividade, assim, não demora mais, né? O sinal chega rápido, seja na tua casa ou no celular. 5G de vocês? Pô, bombando. Fibra 5G bombando. Então, assim, a experiência... E todo o ecossistema foi respondendo mais rápido também, né? Então, assim, e o ser humano ele não espera mais, né? Se você chamar um Uber e demorar 15 minutos, você cancela, né? Se uma página demorar 30 segundos para renderizar, você cai fora. Então, esse hábito também forçou todo mundo a ter aplicações que funcionassem de forma muito rápida e tinha que ser o rápido quer dizer leve e eficiente, né? Tinha que ser as duas coisas.
Então eu acho que e as experiências foram se tornando mais agradáveis mesmo, né? Se na época lá de Netshoes, agora a gente tem provador virtual, por exemplo, né? Tem coisa que não tinha. Então as experiências foram se tornando mais agradáveis e as adoções vão vindo conforme a gente vai provendo experiências que eu acho que não devem ser a replicação da experiência física sempre. Às vezes é criar experiências novas, né? E isso vai gerando a adoção. E aí a última coisa que eu ia falar sobre o que eu vejo que evoluiu bastante no modelo de trabalho é que antigamente a gente falava de tecnologia como algo distante do negócio, né? E o próprio termo Martech surge para começar a conectar essas coisas, na verdade, como consequência disso. Porque eu sempre falo lá para as equipes e para as Big Techs, falo, ó, a gente tem que ter um plano de tech para integração dos nossos sistemas e informações para responder à nossa estratégia comercial. Essas coisas têm que ser decididas juntos. Então, assim, não dá para o cara do comercial passar para alguém que a necessidade é esse alguém é um técnico, vai lá conversar com a Big Tech para desenvolver um plano de integração de dados. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Porque o engenheiro lá da Big Tech, ele tem que conversar ele tem que entender o que o cara do negócio tem como objetivo desde o princípio. Mapeamento do mercado, quem são os concorrentes, como se comportam os seus clientes, o que eles valorizam, que em função disso vai ser um plano de tecnologia de integração de informação e desenvolvimento do ecossistema. Antigamente não funcionava assim. Antigamente o cara técnico não conseguia falar porque o outro não era letrado, não tinha letramento. Então como é que você ia falar sobre infraestrutura, aplicação, código, API. Nem sabia que era API. Agora a API você pode soltar em qualquer reunião, todo mundo sabe. Todo mundo sabe que é uma API. Como é que ela funciona? Não importa. Acho que uma das consequências positivas do processo de transformação digital que a gente viveu ali 17, 18, acho que é um modelo organizacional das empresas em relação a times de negócio, times de pessoas de tecnologia, pessoas de produto, conceito de produto surge dentro dos times de desenvolvimento e você tem tanto pessoas de negócio tecnicamente mais letradas, como pessoas de tecnologia Sim. letradas em negócio. Isso de verdade. E esses são hipervalorizados, né? Quem está na frente disso. E eu acho que também tem uma consequência que isso também vem em consequência do desenvolvimento de tecnologia dos grandes players, né? Uhum. Lembra que você ia lá no Shop.org 10 anos atrás, você falava, nossa, até isso aqui chegar no Brasil aí demorava mesmo. O lagging era, sei lá, 5 anos... 6 anos. Aí começou a diminuir, né? Aí 5 anos atrás, você falou, pô, acho que ano que vem isso já tá rolando. Agora, meu... Hoje os players de lá já estão aqui, né? Eu sou lá, tá aqui. Eu fui pra Ásia agora. Fui pra Singapura. Fomos lá fui numa track de conhecimento. Não, você olha, a gente olhou e falou assim, isso aí a gente também faz. Isso aí a gente também faz. Com essa tecnologia. Usando deste produto. Então, acho que isso forçou todo mundo a correr atrás do negócio. Porque, assim, pra adotar tudo isso... Precisa entender minimamente de tecnologia, né? E aí acho que o corpo, como você falou, o desenvolvimento das pessoas, os métodos de trabalho foram muito mais ancorados em adoção de tecnologia e conhecimento sobre isso. Então, o letramento é uma coisa que acho que a gente venceu muito bem. Acho que isso distingue a gente de outros países, inclusive, quando a gente olha os nossos trabalhos. As empresas aprenderam sobre isso. Eu li um artigo aqui, as empresas mais bem-sucedidas são as que têm o melhor portfólio, o melhor mix entre desenvolvimento interno, busca de alianças estratégicas ou aquisições, né? E tem uma cultura de melhoria contínua ali, de data-driven, entender mercado e etc. Assim. O que é um erro comum estratégico que você vê as empresas ainda cometerem, assim, relacionado à digitalização? Assim, tem alguma coisa que você vê em comum que ainda acontece? Boa pergunta, assim. É que eu tô num ambiente onde isso acontece muito bem. Até porque é uma empresa de tecnologia, no fim das contas, né? A gente provê isso. Mas eu acho assim, ó. Eu acho que, no fim, tá tudo ligado à liderança capaz de fazer acontecer. Porque eu acho que não tem trabalho ruim, não tem equipe ruim, eu acho que tem líderes incapazes, né? E essa formação, normalmente, onde eu vejo que tem discrepância em camadas, e normalmente, para mim, é isso que acontece. Quando eu era empreendedor, tinha muitos clientes na nossa carteira que você reconhece lá qual que é o problema. É estrutural, né? Você fala assim, olha, essa camada aqui entende bem, mas o cara está isolado na companhia, porque o par dele entende pouco,
o chefe dele só mandou botou a missão no colo do cara, e o chefe do chefe dele, muito menos, está conectado no assunto. Ele só quer o ovo. Esse aí só quer o ovo. E quando não existe mínimas condições de conhecimento sobre o que o cara tem que fazer, e normalmente isso acontecia muito quando eu atendi full service, era um cara isolado na companhia que tinha uma necessidade de atender Era o herói, né? E era um herói. Que normalmente vinha pelo caminho errado ainda. Porque ou era o cara do trade que precisava criar alguma coisa para capturar o dado do cliente e vender alguma coisa lá para o cliente final, nos casos do errado, né? Ou era o cara de tecnologia que tinha que implantar o sistema. Uhum. Mas cadê o resto, né? Porque esses caras isolados, eles não conseguem fazer acontecer. Inclusive, quando a gente ia fazer processos de RFPs, todas vezes caía RFP na mão, eu falava assim, cara, mas a RFP tá errada. A RFP tá errada. Aí sentava lá com o cara e falava, deixa eu falar uma coisa pro senhor. Se você seguir com o RFP do jeito que tá, não vai dar certo. Não vai dar certo. Tanto que a gente começou a entender que a gente deveria criar um braço de consultoria. E a nossa estratégia comercial mudou. A gente falou assim, você chegava lá com o RFP e falava, Daniel, deixa eu te falar uma coisa, eu acho que não vai funcionar, você não vai atingir os objetivos que você quer, por isso. Era um trabalho consultivo, né? Uhum. Ela falou, mas tá bom, mas o que tem que fazer então? Então eu falei o seguinte, eu vou montar, eu tenho um braço de consultoria aqui, empreendedor fala que tem o que às vezes não tem, né? Ainda mais no Brasil. Falei, não fala que não tem, é o que fala que ainda não tem. Ainda não vai tem. ter. É uma verdade futura. Isso, então eu tenho uma estrutura de consultoria fato aqui. deslocado no tempo. Isso, exato. É uma questão de palavra que você vai usar. Aí fala, então é o seguinte, eu monto uma consultoria para você, para te ajudar a construir o business correto, já que você está desamparado aí, né? E se a gente ganhar a concorrência, eu te ajudo a escrever RFP. Se a gente ganhar a concorrência, tá no preço. Seu time de compra lá vai saber que tá no preço. Se a gente perder, você paga minhas horas de consultoria. Tá bom? Meu, isso funcionou para uma porrada de cliente. E era um monte de gente que chegava muito desconectado do assunto, sem a mínima condição de tocar aquilo que foi dado a eles. E esse era um erro muito comum, muito comum. Mas isso foi diminuindo ao longo do tempo também. Porque a gente foi vendo que cada vez mais chegavam profissionais que tinham visões mais holísticas. E conseguiam, de fato... E você olhava para o cara e falava, esse cara vai fazer dar certo. Esse cara vai fazer dar certo. Porque ele estava mais amparado, as empresas também, as grandes lideranças começaram a entender melhor. Acho que essa evolução aconteceu, mas para mim esse foi, se eu pensar uma grande causa, eu acho que é esse isolamento dentro da estrutura. Interessante porque eu estava conversando com uma pessoa também de muitos anos de e-commerce e a gente teve a gente trabalhou junto na metade dos anos 2010, lá 2015, 2016, e a gente estava contratando uma liderança para e-commerce. E apareceu uma pessoa que tinha passado por 3, 4 e-commerce e tal. Aí, conversando com ele, eu falei, poxa, o que você acha dessa pessoa? Ele falou, cara, não é que ele é bom, tá? É que não tinha ninguém antes. Então, ele era uma pessoa que, assim, ele passou por esses lugares porque não tinha ninguém para fazer esse trabalho. Era uma pessoa mais sênior que acabou tocando, né? E realmente, assim, tinha muita gente... o e-commerce, acho que ele cresceu numa velocidade, principalmente nessa época, em que o time executivo não acompanhou. As pessoas em conhecimento não acompanharam, né? E a gente teve esse desbalanceamento. Acho que, como você falou, melhorou muito. Né? Acho que as lideranças melhoraram bastante. O que a gente falou anteriormente sobre o conhecimento da tecnologia, conhecimento de negócio nas áreas. Mas você que já tem uma boa experiência, Mônica, que você já passou por muitas empresas, tal, não estou te chamando de velho, tá? Estou chamando uma pessoa experiente. Sênior, uma pessoa sênior hoje. Quando você olha as lideranças que estão debaixo de você, ou quando você olha ao redor hoje no mercado, essas pessoas que estão chegando nessa liderança para trabalhar com digital, para trabalhar com e-commerce, o que você acha que falta melhorar? Qual que é o próximo passo? Onde você acha que, pensando na executiva, no executivo? Olha, eu acho que eu posso falar bastante da minha experiência essa atual, né? A Vivo construiu sua estrutura de e-commerce com muita gente de fora nas lideranças, né? Então, porque precisava mesmo de evangelizadores e pessoas para trazerem conhecimentos externos. Mas quando você olha a conectividade deles com o negócio, do negócio com essas pessoas, distante, foi muito distante. Então, o que eu diagnostiquei, tomei de decisão, é assim, vamos formar os caras daqui de dentro
para assumirem as posições. Porque o que falta é a visão do negócio aplicado ao e-commerce. E não o e-commerce isolado como uma unidade de negócio. E aí as coisas vão acontecer, né? Tem gente que sai, tem gente que cresce e tal. E hoje, quando eu cheguei, o meu corpo direto de relações eram de 80% de externos, de forasteiros de telecom. Hoje é o contrário. E as pessoas se capacitaram muito rápido. Muito rapidamente. Porque eu acho que essa é a melhor fórmula para dar um equilíbrio. Eu não vou dizer que isso serve para todos, mas numa empresa super estruturada, de um mercado hiper processual, regulado, é preciso entender do negócio. É muito mais importante a gente ter um cara que entenda do business, de tudo que está ao redor dele, e numa telecom, num banco, não sei lá, eu sempre falo desses dois porque são os mais complexos. É tanta bagagem que o cara tem que acumular durante um tempo para conseguir tomar decisão, que se ele aprender só mais uma coisa, que é sobre e-commerce, ele se torna um cara muito forte. Muito forte. E essa mais uma coisa, a gente tem o papel de desmistificar dentro das estruturas. Porque não pode parecer um negócio que fala, nossa, é um negócio de cientista da NASA. Não é científico. É um negócio simples no final do dia. É um negócio de engenhar, né? É engenhar. De aprender. É análise e engenhar ali. Desculpa, isso que você está falando é tão verdade. Se você vai para outro setor fora de banco e telecom, quando você pega software e fiscal, por exemplo, você pega o perfil do desenvolvedor de software que faz um software fiscal. Esse cara tem que manjar muito de fiscal. Muito de fiscal. Muito, mais do que de programação. Exato. Então, quando você pega empresas de software transacional, principalmente, você vai olhar a característica do cara que faz um software de folha de pagamento, um software de fiscal, né? Softwares que têm uma necessidade de conhecimento de negócio mais avançado. Não adianta você contratar o melhor engenheiro de software. Não adianta. Você tem que contratar o cara que manja ou gosta daquele assunto. Exato. Né? Então, conectou muito com o que você falou. Eu lembro na vida regressa, a gente às vezes trazia contadores, né? Que gostavam, que tinham um quê de lógica maior para programar, ensinava a pessoa a programar, esse cara se tornava um sênior muito mais rápido do que um desenvolvedor que tinha que aprender sobre CMS. Vai fazer CMS em software para você ver como é que é. Não, assim, eu tenho um liderado meu pessoal que tem 20 anos de empresa. E o cara cuida de e-commerce. 20 anos atrás ele era do RH. Que manja tudo do business. O cara rodou tanta área que ele tem domínio total sobre o business. Ele sabe qual que é a política de contratação, remuneração e retenção das pessoas. Ele sabe como é que funciona a rede. Ele sabe como é que funciona o financeiro. Ele sabe como é que funciona o planejamento. Ele sabe como é que funciona a estrutura física. Ele sabe tudo. Então, para ele aprender como potencializar esse conhecimento dele aplicado ao e-commerce, você só precisa criar as condições certas para o cara aprender. Então, voltando na pergunta lá, o líder de digital do e-commerce, talvez o próximo, a evolução, o ponto é esse, é o conhecimento core do negócio. É o conhecimento core do negócio. Porque o que aconteceu? A gente formou muita gente que entendia de e-commerce, né? Exato. Muita entendia gente. Das técnicas de canais, das técnicas, catálogo. Isso. Chega cru nas indústrias. Cru nas indústrias. E indústrias que são indústrias mesmo, assim? Pô. E o engraçado, aí uma percepção minha, não tem nenhum dado para embasar o que eu vou falar agora, mas no início, assim, você tinha dois perfis profissionais. Ou o head de e-commerce era o cara que veio de TI, sim, ou alguém da área de marketing. Aí o cara da TI não conhecia de negócio e o cara de marketing não conhecia de TI. Né? E você tem esse cara jogado ali para ser a liderança isolada de e-com dentro das companhias. E aí sim, aí eu tenho um dado para falar de... Tem vários estudos que mostram isso, que a maioria dos projetos de transformação, eles dão errado, né? 7 em cada 10, né? Tem várias estatísticas, mas essa é uma delas. 7 em cada 10 dão errado. E dão errado por conta disso, de você contratar um cara para ser o herói ou contratar uma solução e achar que alguma transformação vai acontecer. Então, esse seu relato é fantástico de... Isso é uma percepção minha também. A hora que os tubarões do varejo, assim, os grandes executivos começaram a aprender mais sobre digital, como operar esse negócio, introduziram dentro das reuniões de JBP, etc. Aí a coisa fluiu e entenderam como fazer o negócio parar em pé. Acabou um pouco o oba-oba, né, de pegar dinheiro com fundo e queimar e ganhar share, etc. E agora ele tá desse lado da mesa, né, mas... Tinha uns fundos aí no Brasil, um tigre, né, grande, que pôs muito dinheiro aqui
E assim, ganhou market share, bagunçou um pouco o mercado na época. E depois, assim, algumas coisas não pararam em pé. Hoje isso é muito mais racional, né? Eu li um dado recente e agora entrou 2 bi de dólares de investimento de startup no Brasil, mas olhando para bons negócios, assim, negócios muito mais racionais. E sabe que estava sobre pesquisas aí, e ainda nesse papo que você falou de juntar o marketing à tecnologia, eu vi uma pesquisa recente. Martech, né? Gostou? Eu vi uma pesquisa recente dizendo que no nível de C-levels, o C-level que menos dura na empresa hoje em dia é o CMO. É o CMO. CMO. Que é o cara que mais devia estar ligado à tecnologia, né? O CFO dura mais, todo mundo dura mais. O CMO é o que dura menos nas grandes companhias do mundo. Eu vi um dado que os CDOs, né, os caras de dados, duram o tempo médio de executivos de digital nas companhias globalmente é de 2 anos e meio. E uma das principais razões para isso acontecer é expectativas irrealistas colocadas acima do negócio, não criar senso de urgência em todas as áreas, né, não embarcar todo mundo, não criar indicadores que sejam comuns às pessoas, né? Cara, assim... Ou cansar de evangelizar também, né? cara, o ponto assim, a gente recebeu o convidado aqui, o Rodrigo Haddad, ele falou, cara, se o C-Level não tá comprado, se o CEO não tá comprado, não vai. Não vai. Porque senão você vira um hipster, né? Você vira um cara que, olha como o IA é legal. É só você, é um grito isolado ali. Exatamente. E Murilo, teve um relatório, o relatório da Nielsen, que a gente acompanha há muitos anos, saiu agora, mostrando que pure players estão ganhando mais market share do que a maior parte dos varejistas omnicanais, né? E esses varejistas, eles retraíram participação e pure play estão ganhando. Como que você vê essa concentração de mercado? Como é que você vê essa dinâmica do pure play ganhando mais participação do que o varejista omnicanal? Olha, eu acho o seguinte, para mim isso é consequência dos gigantes, né? Porque quando você olha assim, você fala, pô... Winners takes all. Tem 2 winners, 3 winners, take almost everything, né? E aí, eu acho que tem um trabalho que é... Quem sempre tratou o varejo só como um varejo mesmo, só como um lugar que entra um produto e vende para alguém, esse cara tem onde vender, né? Que é ir lá nos grandes players e virar um seller. Uhum. Agora, quem entende que tem uma oportunidade de criar um business que tem um outro grau de valorização, porque no fim, né, vai para uma valorização, porque ninguém vai construir um pure player se ele não trabalhar a construção desse negócio como um todo, desde ter uma marca amada, né, porque ninguém vai conseguir construir sem brand. Essa é a primeira coisa. Segundo, construir um ecossistema eficiente. Porque se ele não construir um ecossistema eficiente, daqui a pouco ele está usando vai recorrer para conseguir receita de qualquer jeito aí nos grandes players, né? Uma proposta de sedução de profissionais, porque essa é uma outra coisa também, né? Você começa a olhar assim, onde você pode trabalhar profissionais... Atrair, reter. Puta, é difícil, né? Porque os grandes players aí, eles estão... né, sugam todo mundo e uma hora o sonho do cara é ir pra lá, é tipo o Real Madrid, né? O sonho do cara é ir pro Real Madrid. Então é difícil combater o Real Madrid se você joga a mesma liga. Agora, se você jogar uma liga diferente... No Real Madrid cabem 11, né? Nos grandes players cabem 50 mil, então... Pois é, e esse espaço de Lovely Brand, pra mim, existe um espaço que o modelo de venda via Marketplace, ele não vai acontecer. Porque não tem algumas coisas que você não constrói no modelo de marketplace, principalmente relacionamento. Porque o cliente, ele é do marketplace. Ele não é do pure player, né? E aí o pure player tem a chance de criar isso. Também vendendo via marketplace, mas eu acho que, invariavelmente, eles têm como core principal ter um relacionamento com o cliente e extrair o melhor valor desse relacionamento, seja para ele ou para o cliente. Então, esse espaço aqui, ele naturalmente iria existir. E eu acho que tem gente que está se ocupando muito bem dessa oportunidade, né? Maneira como eu vejo, pelo menos. Mercados do mundo todo tendem à concentração, né? É normal que o share vá concentrando em alguns poucos, assim. Que dica que você daria, assim, para o cara se manter relevante, assim, pro varejista omnichannel, pro bricks and clicks aí que a Nielsen chama, se manter relevante? Eu acho que, assim, eu vou voltar para o tema do relacionamento com o cliente, assim, porque a gente...
A conta do CAC, eu acho que todo business, para se tornar sustentável perante uma dependência de marketplace, ele tem que ser ancorado em duas coisas, 2 KPIs primários, CAC e frequência. Porque o jogo é esse, né? Você tem que fazer o cara comprar uma vez com você, te conhecer e fazer comprar uma vez, e dali para frente tem uma máquina de CRM rodando em cima a partir da quantidade de informação que tem, né? O business tem que ser esse. Reter, né? Captar por custo justo e gerar frequência. Eu acho que esse deveria ser o primário modelo de acompanhamento dos executivos. E não ficar vendo se a categoria vendeu mais, se a categoria cresceu. Eu acho que esse aqui, para mim, é o segundo layer da análise do negócio. O primeiro layer da análise do negócio é atratividade como negócio. Assim, quantos caras querem entrar na tua porta? Querem passar para dentro da tua porta? Quem são esses caras que estão entrando para dentro da tua porta? Está entrando quem você quer? Para consumir um negócio certo, que o cara não vai se arrepender de ter entrado numa experiência relevante e que depois você vai conseguir manter uma comunicação com ele ao longo do tempo, você não ficar tendo que comprar uma venda a todo momento, né? Que você compre todo mundo deveria ser medido assim. Quantas vezes você comprou essa venda aí? Uma vez? Pô, parabéns. Agora, se toda vez você comprou via shopping, via marketplace, não é que aquele cliente comprou várias vezes com você, ele comprou várias vezes com você e não é teu cliente. Você comprou o cara, você deu comprou o cara, entendeu? Que atributo que você está trazendo o cara de volta. Cara, e agora um assunto que a gente até teve rapidamente ali em rede social. Não sei se você vai gostar dessa pergunta. Manda aí. Recentemente eu assisti uma palestra do Anthony Blinken, que é o secretário de Estado americano, e ele falou que os Estados Unidos vão investir principalmente em 6 tecnologias, né? São microelectronics, advanced computing e quantum technologies, né? Quantum computing e tal, inteligência artificial, biotecnologia, advanced telecommunications e energias limpas, tal. E o investimento nisso, entre iniciativa pública e privada, é da ordem de 3,5 trilhões de dólares nos próximos 10 anos. É um negócio descomunal, assim. Ele até usou o evento para falar, a gente quer que vocês estudem aqui, trabalhem aqui, vamos facilitar visto, para exatamente atrair talentos. Eles querem, como tudo que eles fizeram, liderar isso, assim. E estou dizendo isso porque o Mori está lendo um livro ali, fez um post, eu até comentei e tal, um papo que eu queria ter tido com ele, e privilegiados vão ouvir aqui a opinião dele gravada. Como você acredita que essas tecnologias vão moldar os próximos anos, assim? Eu acho que essa onda não tem como não surfar, né? Assim, algumas coisas que eu penso sobre isso. Eu penso o seguinte, antigamente a gente podia... O tempo da próxima onda chegar era maior. Então as grandes empresas podiam esperar alguém se arriscar, podia esperar alguém para copiar um modelo, porque dava, né? Até a próxima chegar, dava tempo de aprender, e se arriscar menos. Agora não dá mais, porque assim, não é que se você não aprender a trabalhar com isso aqui hoje, mês que vem já tem outra, depois já tem outra, depois já tem outra. A quantidade de releases até do iOS que tem. Olha quantas versões do iOS tem ao longo do ano? Tem um monte. Isso é só um reflexo dos nossos usuários aqui. Eu acho que tem um impacto assim, que não tem como não ter sobre força de trabalho. Então, capacitação e força de trabalho, elas são imperativas, como o Anthony Blinken falou. Eu tava em Singapura, né, recentemente. Eu tava lá no dia da independência, dos 59 anos da independência, né, um país tão novo e tal. Eles têm lá circunstâncias favoráveis, né? Ser um país pequeno, tal, 4 milhões de pessoas, mas aquilo é uma meca de dinheiro, né? E uma coisa muito interessante lá, que era um discurso muito parecido com esse. O primeiro-ministro foi fazer um discurso dizendo que, olha, aqui nada é por acaso. Nós temos um plano de 50 anos revisados a cada 10. Nós entendemos que nos próximos 10 anos nós vamos trabalhar em 3 temas prioritários. Robótica, inteligência artificial e produção de alimentos. Porque eles são uma ilha isolada. 95% da comida que eles consomem é externa. Imagina a pandemia que aconteceu na vida dos caras, né? E possivelmente com biotecnologia. Com biotecnologia, isso. Tá. Aí ele falou assim, e como nós vamos fazer isso? Formando as crianças desde os 5 anos de idade. Então, desde os 5... o próximo ciclo de educacional nosso, a partir dos 5 anos de idade, vai ser focado nessas três áreas. E se esse ciclo nosso, Brasil, isso é um país que consegue
fazer coisas do tipo assim, olha, é isso aqui que nós vamos formar. Se tem, por exemplo, você tem um filho que quer ser médico, aí fala assim, não, mas nós já tem muito médico aqui. Então fecha a faculdade de medicina que nós vamos formar engenheiro. Então o país pode fazer isso, né? Porque ele tem outro modelo de gestão. Mas hoje a gente começa a formar logo as pessoas. Porque eu acho que tem geração que já não dá mais, infelizmente. Eu acho que tem geração, não é nem ser geração, mas assim, quando você junta a geração com onde o cara trabalhou, a cultura que ele está inserido, tem gente que não dá mais, assim, que ele vai aposentar cedo porque não vai mais ter emprego. Ele não tem capacidade de se transformar, não dá. Infelizmente não dá. Um mindset fixo, né? O cara aprendeu aquilo e tem dificuldade de... O hard skill dos caras são esse. Ele não consegue desenvolver outro porque ele não tem abertura. Ele não tem abertura, não tem curiosidade. Não tem curiosidade, não está num ambiente que propicie ele a isso também. Então, assim, infelizmente, tem uma parcela da população aqui que já foi. Tem um tempo no qual a profissão dele vai existir. Tem outras profissões que elas vão se remodelar. Que elas vão ganhar, vão requerer outras habilidades para exercer a mesma missão. Essas muita gente ainda vai poder fazer, né? Porque você fala, ó, só preciso entender um pouco mais disso, me relacionar mais com aquilo, ter uma adoção de alguma coisa nova aqui. Isso eu acho que tem muita gente. Agora, se a gente não começar a olhar para a galera que está entrando no mercado de trabalho, que eles têm que ter outras habilidades e outro modelo mental, porque é quase acessar uma outra rede neural, né? Trabalhar com novas tecnologias. Se a gente não começar a formar a galera de 18, o estagiário, o jovem aprendiz, essa galera a trabalhar de uma forma que não é a de hoje, a gente vai perder para os estados que decidiram fazer isso. Porque o modelo de formação tem que ser diferente. Isso eu tenho absoluta certeza. Absoluta certeza. Isso você pode ver muito nos casos lá, nessa pesquisa de CMOs aí que eu falei que é a menor duração dos C-Levels, vê muito isso, porque a pesquisa diz o seguinte: muitos dos CMOs que chegam hoje e não conseguem se sustentar, não é que eles são incompetentes. Muito pelo contrário, porque eles vêm de histórias relevantes. Só que quando ele chega lá, ele construiu uma carreira, sei lá, de 30 anos para virar CMO. Ele tem reflexo do passado. Ele traz toda a bagagem dele. Quando ele chega lá, e ele olhava antigamente, ele se espelhava em quem? No chefe dele, certo? Uhum. Durante 10 anos ele viu o chefe dele, 20 anos ele viu o chefe dele lá naquela posição. Dá certo, né? Fazendo aquilo, trabalhando daquele jeito. E ao invés de ele se espelhar no que estava vindo, ele se espelhou no modelo do passado. Quando ele chega lá numa posição que espera-se dele que ele não seja como o chefe dele anterior. Que ele tenha outras habilidades, pense de outra forma, governe o assunto de uma maneira diferente. Só que ele chega lá formado como o cara anterior, como o chefe dele anterior. E aí ele chega num lugar onde ele não se capacitou. Essa é a tese que diz sobre a baixa permanência dos CMOs nas cadeiras. Eu tive... Um dos meus professores de faculdade, cara, foi um dos caras que trabalhou no case da Havaianas, né? E aí uma vez eu falei pra ele, professor, você trabalha no case da Havaianas, tá? Ele me olhou assim, meio até indignado. Como você sabe isso? Quem te contou isso? Porque ele não falava isso na sala. Uhum. Ele não usava o case, ele não queria contar do case. Por que você não fala, né? Naquela época eu era molecão ainda, não entendia a magnitude daquilo. Ele falou, porque um case depende de um contexto muito específico para ele acontecer. Ele falou, eu tentei replicar o case da Americanas várias vezes em outros negócios que eu passei e não deu certo. Por isso eu detesto o case. Ele falou, não adianta você... Da Havaianas. Uhum. Eu falei errado, né? Da Americanas acho que o pessoal não, né? Mas enfim... Deu certo durante muito tempo, né? Enfim, mas... O da Havaianas, ele falou, cara, eu não vou falar o nome dele aqui, mas ele falou, cara, assim, aquilo aconteceu, deu certo naquela empresa, naquele contexto. Não dá para pegar um case e copiar aquilo. Claro que existe benchmarking, mas não dá para pegar um case e copiar aquilo e achar que aquilo vai funcionar de novo. Tentei várias vezes fazer coisas muito similares em outras indústrias, outros mercados e não funcionou. E é bem isso que você está falando. E aí, o profissional de tecnologia, de e-commerce, se você parar para pensar, assim, quando eu olho para os... Estou no mercado há 20 anos, igual você, igual o Nasser deve estar uns 40 já. É que ele se conserva, né? Ele tem algum segredo aí que a gente ainda não descobriu. Deve ser IA, alguma coisa. Mas, cara, na verdade, é uma IA que vocês estão vendo. O Nasser tá na casa dele. Ele não viria pessoalmente, né? Deve ser um prazer pra gente. O pessoal até do produtor aqui tá rindo. Mas, brincadeiras à parte, assim, o profissional de tecnologia, a gente está acostumado com coisa nova o tempo inteiro. O ponto, assim, para nós... Né, é normal.
não é a gente não tem que lidar com novidade. Novidade é nosso dia a dia. Exato. Assim, posso citar N, assim, vamos meter pela internet. E depois veio mobile, né? Tá pegando, vamos fazer site responsivo. Depois aplicativo. Aí a gente teve a época das compras coletivas, né? Como que a gente vende dentro das compras coletivas? Agora tem os conversacionais. Aí você teve marketplace, aí vem o WhatsApp, e agora vem IA. Então, assim, citei aqui rapidamente 7. Ou seja, em 20 anos, assim, a cada 2, 3 anos, você está lidando com uma tecnologia completamente nova que você tem que aprender a implantar aquilo. E isso dá pro profissional de tecnologia um portfólio muito interessante, assim, que diferencia como você colocou no início. Eu acho que essas são as condições para a gente fazer as conexões geracionais que a gente precisa fazer, porque assim, eu vejo muito assim, as novas pessoas que chegam novinhos lá para trabalhar, o propósito vale muito, né? O propósito vale muito. E eles têm um propósito de... eu diria que... Eu não consigo penalizar as gerações, assim, mas são diferentes mesmo. Se o cara entender que o papel, que é muito legal, tá antenado com tudo que acontece, e novas gerações têm mais FOMO do que a gente, né? Então, assim, o FOMO dos caras é maior. Se ele entender que ele pode usar isso a favor de entender o que está acontecendo no mundo, se atualizar e aplicar na carreira dele, e que isso é um tesão, transformar as coisas, vencendo as barreiras mais difíceis, que é as frustrações, né? Porque o quanto de frustração que a gente passou também tanto quanto as realizações, né? E se ele conseguir entender que isso é suficiente para lidar com as frustrações, ultrapassar isso e se tornar um baita no profissional, eu acho que é isso que a gente tem que colocar na cabeça das novas gerações. Que esse mundo de transformações, ele agora é inegociável. E é um tesão. Não é algo que... Porque ele assusta se você já tá num momento que já não dá mais para correr atrás. Agora, pô, a nova geração, véio, os caras têm que olhar isso como um tesão. É um tesão. O que a gente fez na construção de um segmento é um tesão. Porque você não vem aqui contar que você aprimorou alguma coisa. Você vem aqui contar que você criou. Não é uma melhoria incremental, né? É uma melhoria transformacional. Não é uma inovação radical. Não é um sharpening da coisa. É um setup, é uma construção, é um build-up, cara. Sei lá, assim, eu quando converso principalmente com amigos meus que estão em carreiras mais tradicionais... A quantidade de história que eu tenho para contar versus os caras que se formaram em alguma coisa, executaram aquilo e vão aprimorando ao longo da vida, e eu, sinceramente, eu acho a minha vida muito mais legal. Mas muito mais legal. Muito mais legal. Muito mais legal. E é um tesão eu contar isso. Se é um tesão contar e ouvir, tem que ser um tesão para quem entra no mercado de trabalho sobre essa nova onda de adoção de tecnologia que você estava falando. E aí, Mori, falando um pouquinho de futurologia, o que você acredita que dessa mudança toda, dessas tecnologias que a gente tem conversado, o que afeta o nosso setor nos próximos anos? Assim, em 2030, por exemplo, o que você acha que vai ser diferente do que é hoje? Nossa, é futurologia mesmo, né? Mas eu acho assim, eu acho que cada vez mais a gente caminha para trabalhos cerebrais menos braçais, né? Uhum. Então, eu acho que eu acredito muito na tese, numa tese meio louca aí, que eu vi no SXSW, o Bernardo, que é meu amigo, que está lá na Crota, que ele disse. Provavelmente quem vai trabalhar por nós vão ser os nossos avatares, num primeiro nível, como se fosse o N1 da TI, do Tiga. Uhum. E que a gente tem que, para ontem, começar a pensar em como constrói os nossos avatares, para fazer o primeiro nível de relacionamento. Uhum. E que o nosso papel passa a ser o de abastecer esse avatar de conhecimento. E a gente vai precisar de muito conhecimento para lidar com as coisas, porque a quantidade de informação que a gente tem hoje para tomar de decisões, ela já é gigantesca. Se a gente não automatizar camadas de análise e decisão, alguém vai fazer. Sim. Alguém vai fazer. E deveria caber a nós discutir muito mais os porquês do que os quês. Se a gente chegar nesse nível aí, eu acho que o profissional, ele meio que... para mim, esse é o caminho do stakeholder das empresas. Deveria ser capaz de discutir mais os porquês, porque os quês e os comos as máquinas vão dizer. E como o Bezos falava assim, né? Montar plano de 10 anos é mais fácil pensar naquilo que não vai mudar em 10 anos do que naquilo que vai mudar, né? Exatamente. O que você acha que não muda até 2030 no nosso setor? Eu acho que não muda o modelo, as necessidades do consumidor de relacionamento com a gente. Eu acho que isso não muda. Não vai mudar. Eu acho que pode mudar o que o consumidor consome, mas o modelo com o qual se constrói relacionamento
eu acho que pode se aprimorar, mas o modelo com construção e relacionamento é informação de ambas as partes colocadas à prova nas nossas telas, né? Eu acho que esse é uma coisa que não vai mudar. Outra coisa que eu acho bem difícil de não mudar, de mudar, é a concentração de poder. A concentração de poder eu acho que vai ser cada vez maior. E eu acho que os big players, como vem acontecendo, cada vez mais eles vão atuar em outras extensões de negócio. Né? Se pegar assim, sei lá, o exemplo de onde eu tô. A gente já não é uma empresa só de telecom, a gente é um grande marketplace de serviços. A ponto de vender energia elétrica. Né? Então, assim, eu acho que quem tem muito poder, concentração de cliente, informação, tem uma capacidade de ampliação de portfólio. Sim. Isso não vai acabar. Assim como a Amazon tem Ads, como a Amazon tem AWS, como a Amazon tem varejo, como a Amazon tem Fulfillment, streaming e por aí vai. Então, eu acho que ficar atento a esses movimentos é onde estão as maiores oportunidades de empreender. Porque quem estiver conectado a esses movimentos de ampliação de portfólio e negócio dessas grandes empresas vai fazer parte daquelas grandes constelações. E eu acho que isso também não vai mudar. Talvez surja um ou outro grande grupo aí que domine algum setor, mas é difícil acreditar que não vai ter uma Tencent, um Alibaba, um grupo da... Entendeu? Esses caras vão estar aí. Então, isso também eu acho que não vai mudar. E eu acho que não... E eu acho que o que vai mudar muito, o que eu acredito que vai mudar muito no retail, e aí eu acho que o digital se apropria bastante disso, é o modelo relacional em loja, presencial. Porque eu acho que é muito observável que os lugares se tornam cada vez mais agradáveis, não para você comprar, mas para você ficar, né? Tem lá evento dentro da loja, a loja é um lugar cheiroso, a loja tem uma poltrona gostosa, a loja tem mostruário que não é só o mostruário. Vocês foram na loja da Apple experimentar o Apple Vision? Nossa, cara. Meu irmão, aquilo é um passeio. É um passeio. É um evento, exatamente. Cara. Eu fui... na mesma viagem, eu fui na Sphere lá em Las Vegas. Demais, né? Só que assim, eu já tinha provado o Vision Pro antes aí, de ir pra Sphere. Eu falei, cara, a experiência, assim, né, imersiva, ela é muito parecida. Eu falei, a Apple, né, um cara construiu a Sphere, que é uma obra gigantesca. A Apple colocou no óculos ali, ela colocou no óculos. E assim, eu tive que me concentrar pra não me mexer usando o óculos, pra não ter alguma reação, assim, porque a sensação, ela é fantástica. Assim. Não, e é uma experiência, porque você vai contar isso pra outra pessoa que vai ficar com desejo de ir lá experimentar. Mas isso, acho que o varejo está fazendo muito. Quem está fazendo muito bem. As bandas estão lançando shows pro Apple Vision Pro. Também. Cara, você assiste um ensaio de uma banda, parece que você tá dentro do estúdio. Para quem gosta de música. Do lado da pessoa. Nossa, cara, fantástico. Fantástico. Então, assim, eu acho que a experiência vai se aprimorar cada vez mais para os varejos físicos serem lugares onde as pessoas querem ir visitar. Querem passar por algum motivo. Eu fui numa loja de instrumento agora em Singapura. Vocês são não, você é da corda, né? Você é de corda, você não tem. Infelizmente era uma loja de corda, não tinha bateria lá para brincar. Mas assim, as salas de experiência, para você pegar uma guitarra, um baixo, cara, até eu peguei, assim, arranha mesmo. Mas, cara, é uma delícia o negócio. Tinha fila de experimento. Experiência. Cara, é uma experiência, assim, você senta para ouvir vinil, de estação para ouvir vinil. Cara, a galera faz fila para entrar na loja, passa tempo lá dentro e vai consumir. E o digital tem um papel muito importante, né? Porque como eu descobri isso no Instagram, que me reconheceu onde eu estava, que eu tenho interesse por música, e começou a me informar, e aí tudo foi se resolvendo, né? Porque primeiro ele me impactou. E o varejista construiu um conteúdo sobre a experiência no Instagram. Eu vi aquela estação para ouvir vinil, eu falei, eu quero muito conhecer esse lugar, entendeu? Tem uma loja em Los Angeles que só vende vinil, assim, uma loja gigantesca, assim, que só vinil. Entrei, parecia que você estava entrando nos anos 80. Assim. Eu fui. E eu acho assim, ó... Cara, assim, tipo, vinil do AC/DC, assim, vinil do Metallica, coisas autografadas. O Red Hot Chili Peppers, que é uma banda de lá, lançando disco novo em vinil, edições limitadas, assim. Você fala, cara, assim, um pouco do resgate ao retrô, assim. Isso que você tá falando, cara, assim, me remete ao quando o Nasser colocou aqui de streaming, por exemplo. No fim, é uma grande briga pela audiência, né? Pela atenção do consumidor. Né? É isso. Eu acho que, assim, o streaming, eu acho uma coisa interessante que no meu exercício de futurologia, eu colocaria que a educação vai passar por um nível de conteúdo do streaming. Porque eu acho que... E isso também ligado... Eu acho que deve ser o nosso papel depois de 20 anos trabalhando no Nascer 40, né? 20 anos depois de trabalhar no mesmo setor, que a gente precisa passar conhecimento, né?
A gente é uma fonte muito rica de conhecimento. Não é conhecimento técnico, mas da experiência que a gente viveu e tal. E eu acho que cada vez mais o papel da educação do professor passa a ser de um tutor, porque eu acho que a produção de conteúdo cada vez mais vai ser um conteúdo... Assim, ó, se o Netflix quiser explicar Bhaskara, vai ser mais legal do que qualquer um na lousa. E aí passa a ser o papel do educador ajudar o aluno a consumir aquele conteúdo e aplicar aquele conteúdo. E eu acho que o streaming vai ter um papel muito importante na educação. Essa é uma outra tese de futurologia que eu tenho aí. Uma palestra do como se fala de futuro, o podcast inteiro vira vira futurologia. Eu vi uma palestra de um executivo da OpenAI. Ele falou, hoje a gente tem um delay de 5 segundos para traduzir o que você está falando para qualquer idioma do mundo com a sua voz. Ele falou, em breve, com 6G, essas tecnologias, esse delay vai ser imperceptível. E aí vem essa questão da educação, a IA vai ter um papel quebrar várias barreiras gigantesca. Quebrar várias barreiras. Gente, é isso, Mori. Cara, muito obrigado, assim, acho que a gente vai ter que fazer uma parte 2 com o Mori aí num futuro muito breve. Se quiser fazer um de futurismo aqui, eu pode fazer um só de futurologia, uma mesa redonda aí, falando de tendências. Nasser. Obrigado, Mori. Valeu principalmente pela toda a experiência que você tem, o quanto que você compartilhou. Poxa, obrigado bastante, cara. Não, eu que agradeço. Eu acho que é sempre um prazer aí, primeiro, estar com vocês, né? Somos amigos de fora do escritório, né? Fora do ambiente de trabalho, então acho que isso... Eu sou muito grato ao setor por onde eu trabalhei e também pelas pessoas. Então, em primeiro lugar aí, agradecer vocês pela amizade que a gente tem, pelo convite, de poder, de certa forma, que contribuir de alguma forma que toque alguma vida, né? E que isso seja contributivo, porque eu acho que é isso que é o nosso papel, né? Assim, a gente está no mundo aqui para aprender e para distribuir, né? E se a gente puder melhorar a vida de alguém a partir do nosso conhecimento, eu acho que não tem prazer maior. Então, eu queria agradecer aí pela oportunidade e contem comigo, especialmente se o assunto for futurismo. Cara, isso aí. Pessoal, esse foi o E-Commerce Cast, o podcast do E-Commerce Brasil. Hoje a gente esteve aqui com um amigo, Fábio Mori. Fiquem ligados, conteúdo disponível em todas as plataformas. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.